No Saber Direito, a professora Paula Bueno Ravena traz um curso sobre a atuação no processo de trabalho. Você vai entender como são as audiências e a atuação diária, o direito material do trabalho, a atuação profissional, o direito processual do trabalho e as peças processuais. A aula 4 começa agora. Olá, pessoal! Que prazer revê-los aqui na nossa aula 4 do nosso curso Atuação no Processo do Trabalho no programa Saber Direito. Tem sido um prazer seguir essa jornada aqui com vocês. Espero que esteja sendo proveitoso e divertido e que eu possa de alguma forma aí ajudar na vida profissional de vocês, tá bom? Agora essa nossa aula 4 vai tratar sobre peças processuais. Na aula 3 eu já trouxe aqui para vocês, uma prévia das dificuldades que vocês vão encontrar na atuação e na elaboração de peças, já que o processo do trabalho ele é muito peculiar. Lembram que nós falamos sobre a possibilidade de atuação por jus postulandi, que é quando a parte não comparece representada por advogado, e sim ela mesma comparece perante a Justiça do Trabalho para atuar ali sem uma representação profissional, o que demanda aí uma atenção muito especial de quem está conduzindo o processo para que seja suprida essa deficiência técnica. E que num tema que é tão complexo como o direito do trabalho, temos aí muitas vezes essa figura da reclamação verbal, que aí não vai ser tratada aqui no nosso tema, nós estamos falando hoje sobre peças processuais, não é? E que nós temos que conseguir aqui administrar a necessidade de simplicidade com a complexidade de todos os temas que estão sendo tratados. Parece fácil, mas não é, mas não se preocupe porque você se acostuma e isso passa a ser uma atividade muito prazerosa, é maravilhoso. Então nós estamos tratando de... E como nós vamos fazer isso? Bom, nós temos que aprender a ser objetivos mais profundos, objetivos tratando daquilo que é necessário, pegando os pontos fundamentais, sem negligenciar tantos outros fatos que são importantes e tratar aqueles temas essenciais com muita profundidade, a ponto de garantir aquilo que nós precisamos conseguir demonstrar para que a justiça seja feita. Então, numa dinâmica de processo informal e com tudo isso, e que tem uma condução adequada de acordo com os critérios do magistrado, que tem superpoderes no processo do trabalho, nós precisamos ser operadores do direito muito capacitados. Olha, o que eu posso resumir para todos vocês é o seguinte: sejam técnicos que no fim dá tudo certo, tá bom? E aí, para a gente fazer uma boa peça processual, o que a gente precisa? Bom, palavra número 1, concisão. Sejamos concisos, Concisos, sucintos, que a gente consiga resumir aquilo da melhor forma possível. Eu costumo brincar com vocês que sempre que vocês fizerem uma peça, imaginem que o magistrado que vai estar lendo aquela peça, que o procurador do trabalho que vai estar lendo aquela defesa, que o auditor fiscal que vai estar ali lendo o seu recurso, está lendo a 23ª peça do dia com várias páginas, Então, assim, o que acontece? É claro que é dada toda a atenção e todo o carinho para cada um do processo, para cada processo, mas quando isso é tratado de forma sintética, objetiva, mostrando os pontos, isso facilita muito o trabalho e melhora as suas chances de conseguir demonstrar aquilo que você estava querendo demonstrar. É difícil, Às vezes a gente quer colocar toda aquela emoção que a gente está acostumado no processo, mas cuidado com a emoção. A emoção é boa, mas no processo nós somos técnicos. Lembra lá em aulas passadas que eu falei para vocês?
dei o exemplo do cirurgião, né, do médico cirurgião, que apesar da emoção de estar tratando com a vida de uma pessoa, tem que ter a técnica suficiente para garantir ali um bom trabalho. É isso que nós vamos fazer. A nossa emoção no nosso coração e a nossa melhor técnica na nossa peça. Tá bom? Coloca lá na sua peça as questões de fatos relevantes, questões jurídicas fundamentais e sintetiza tudo isso numa maravilhosa sopa de letrinhas, de modo que você consiga chamar a atenção para aqueles pontos fundamentais, que aqueles fatos que são essenciais estejam lá incluídos e que as questões de direito que têm que ser debatidas, inclusive, às vezes, até os tribunais superiores, esteja muito bem delineada, tá bom? E as provas? Ah, professora, mas as provas eu junto lá e aí elas estão provadas no processo. Mas quantas vezes, exatamente por aquela quantidade infindável de provas, o magistrado, ele não se atenta àquela parte final da página 5.237, né? Agora você que vai estar atuando na produção da peça vai colocar conforme documento tal ao final da página, se for uma coisa muito específica assim, né? Coloca o nome no documento, facilita, faz menção na peça, sendo sintético, para que aquela sua prova tão importante seja assim apreciada. Coloca onde ela está localizada. Se for essencial a transcrição, transcreva só o ponto fundamental, não transcreve tudo, né? E isso vai fazer uma grande diferença para você, porque a ideia é não canse o leitor, crie técnicas para facilitar a leitura. Tá aqui lendo a peça. Ah, o trabalhador era exposto, não sei o quê, conforme... Aí o juiz, o procurador, o auditor, para ali e fala, deixa eu ir aqui. Nossa, é verdade, essa prova está mostrando isso que ele falou. Consegue ver que trabalho assim que permite, né, que você consiga demonstrar aquilo que você está tentando dizer? Então é isso, não vamos cansar o leitor. E a jurisprudência? Temos que falar de jurisprudência? Sim, né? A peça precisa de jurisprudência. E a jurisprudência, pessoal, atualizada, relevante, preferencialmente dos tribunais superiores ou do tribunal que você está. Você imagina, nós estamos, né, pensando em 2022, você vai juntar uma decisão de 1992, direito é uma ciência social, tudo muda, né? Qual é a possibilidade daquela jurisprudência ou daquele julgado, né? Porque jurisprudência é o conjunto de decisões, daquele julgado está desatualizado. Agora, se você colocou lá um julgado, inclusive, excelência, no mês passado, o TST se posicionou nesse sentido, o magistrado falou, nossa, que legal, eu não tinha visto esse tipo de discussão aqui, olha, o TST até já se manifestou. Quem se manifestou? É a turma, nossa, é SBDI 1, olha, uniformização da jurisprudência, né? Porque não sei se todos vocês sabem, o TST tem 8 turmas e dessas 8 turmas, os recursos em âmbito individual, eles sobem para a SBDI 1 e aí ali é feita a uniformização da jurisprudência dentro do tribunal. Então, se o juiz pega ali e fala, nossa, o TST até já uniformizou aqui, que interessante. E assim, procure do seu tribunal, aí você pode me dizer, ah, professora, mas eu quero juntar do outro tribunal também, embora tenha várias no meu tribunal, mas porque pode ter divergência jurisprudencial. Deixa isso para a fase de recurso, coloca ali para o juiz a transcrição ali bonitinho e tudo isso, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho interessante, seria vocês reduzirem a jurisprudência. Cuidado com o que eu vou falar, não é mudar o julgado, mas às vezes a gente tem um agravo de instrumento em recurso de revista tratando de 37 temas. Aí a ementa é desse tamanho, você vai colar lá, são 3 páginas.
o juiz não vai ler, até porque daquelas 3 páginas que você juntou, você vai usar aqui um trecho de 5 linhas. Então, coloca ali, abre aspas, recorta só a parte total do que você está falando, não vai mudar, hein? Muito cuidado para não mudar a jurisprudência, né? A lógica do julgado, né? A gente tem que ser muito ético e responsável com a demonstração do entendimento dos tribunais. E aí, a hora que acabou aquele, por exemplo, das horas extras, você pega só o tópico da hora extra, abre lá, fecha, grifa e faz a citação tudo direitinho, grifa, negrita, o que é importante, 1, 2 linhas, e coloca grifos e negritos nossos, e você ajudou o trabalho do juiz, né? E ajudou o seu trabalho. E aí, quando você fizer essa transcriçãozinha, você tem que observar a súmula 337. Professora, mas eu não sei como que eu faço citação lá da jurisprudência, eu não sei o que eu tenho que colocar. A súmula 337 já fala para você. Olha, quando você for juntar, você tem que transcrever o trecho divergente, isso quando tiver divergência, que não é o caso que nós estamos falando aqui. O interessante para a gente é o item B da súmula, que fala, aponte o sítio de onde foi extraído. Então, de onde você extraiu? Do TST, né, do site do TST, coloca lá embaixo, né, de onde foi extraído, o link para se ele quiser ir lá olhar, e aí você coloca, então, Tribunal Superior do Trabalho, 4ª turma, e aí o item C, olha que legal, número do processo, órgão prolator do acórdão, veja, não é TST, o que é a 4ª turma do TST, a 7ª turma do TST e a data de publicação no Diário Eletrônico de Justiça. Você pode pôr mais coisas se você quiser, você pode pôr relator, você pode pôr a data da publicação da sentença, mas muito atentos para a súmula 337, porque ela é importante para fins de subir o recurso, tá bom? Então, uma boa peça processual tem que ter tudo isso e tem que pensar, por exemplo, doutrina. Vou juntar a doutrina? Vou. Mas lembra que a sua peça tem que ser sintética, tem que ser objetiva, tem que ser curta. Então, a sua doutrina é só um reforço de argumento. Cita lá, se for uma questão muito controvertida, que for necessário você manifestar o posicionamento doutrinário, traz lá, mas só o trecho que você precisa, negrita o que você precisa como um reforço de argumento, sem cansar o leitor. Tem que colocar legislação? Sim, e coloca a legislação organizada, de forma sistemática, observando a ordem, abre aspas, de imperatividade. Como assim, professora? Imperatividade. Então, o que tem que observar primeiro? É a Constituição Federal? Depois é a CLT? Depois é a norma regulamentadora? Vem fazendo esse caminho lógico. E não transcreve tudo, né? Transcreve só o que você precisa ali para não cansar o leitor e não tornar a sua peça muito grande, que até depois é difícil para você manusear aí os seus recursos, tá bom? E não se esqueçam, e quando eu falei dessa ordem, é importante que vocês saibam que muita gente que não é da área trabalhista não se atenta para a importância das normas regulamentadoras. E as normas regulamentadoras no processo do trabalho, e especialmente no direito individual do trabalho, né, elas são muito importantes, elas têm que ser trazidas à discussão, porque elas têm fundamento constitucional. Então, em sede de discussão nos tribunais superiores, se houve um desrespeito ali, houve um desrespeito ao artigo 7º, né? E você precisa estar muito atento a isso, tá bom? Outra coisa, não ensine, argumente. Peça não é lugar para a gente doutrinar, não é lugar para a gente ensinar. O julgador é muito qualificado, a parte contrária também é, e você também altamente qualificado, e por isso você tem todo esse conhecimento vasto preso dentro de você e quer colocar na peça. E isso é muito bonito, mas acontece, pessoal, que como eu falei, as peças são grandes. Então, seja objetivo, não use aquele tom professoral, né? Para que as outras partes possam lidar sempre com a questão técnica mesmo, tá bom?
E, acima de tudo, pessoal, muito respeito na peça. Lembra que eu falei da emoção? Emoção é boa, emoção é importante. A gente tem que colocar realmente a nossa emoção no nosso trabalho, né? Porque tudo que você faz com carinho, com coração, você faz de melhor forma. Mas o fato é o seguinte, pessoal, não é possível a gente pessoalizar as relações, porque nós já vivemos em um ambiente que tem toda essa espécie de restrição, né, em razão da litigiosidade que a gente deve tentar, inclusive, reduzir, né? E então essa nossa emoção ela tem que ser muito contida, por mais que você tenha pena, dó, indignação, nunca esqueça de ser técnico, tá bem? E aí, vamos falar então um pouquinho sobre as peças trabalhistas? As peças trabalhistas são iguais às peças dos outros ramos do direito? Uma boa peça trabalhista precisa do quê? Bom, tudo aquilo que a gente já falou, que é a regra geral, né? Mas ela precisa estar adequada aos princípios e à realidade do processo do trabalho. E uma boa peça trabalhista começa com uma boa entrevista. Quando se a sua peça vai ser sintética, a sua entrevista não vai ser. Quando você receber a parte no seu escritório, extraia tudo o que você puder extrair naquele momento, porque as questões são muito amplas, nós temos aí detalhes que podem ser decisivos e que por isso a gente deve tratar com muito cuidado. O advogado que não é trabalhista, e isso eu já ouvi muitas vezes falar, o problema de reclamação trabalhista é que às vezes eu tenho que receber a pessoa 3, 4 vezes no escritório, porque aí ficou um tema para trás, porque aí ficou outro tema para trás, né? Então, não tem problema, agendou uma audiência para ouvir ou reclamante, ou reclamado, ou requerente, ou requerido, ou investigado na área trabalhista, saiba que provavelmente vai ser algo demorado, pelo menos em regra, tá bom? E essa entrevista tem que ser feita em tópicos, tá, gente? Para não ficar tudo muito confuso. Então, das horas extras, das férias, da remuneração, da alteração do contrato de trabalho, assim, tá bom? E então vamos para a petição inicial. Nós não vamos aqui tratar de todas as peças, porque nem dá tempo, mas os ensinamentos que a gente traz de uma serão sempre aplicados para as outras. O primeiro ponto, pessoal, que vocês têm que observar, primeiro, é prescrição. A Constituição Federal traz regra de prescrição no seu bojo, lá no artigo 7º. Encerrado o contrato de trabalho, o reclamante tem 2 anos para reclamar. E desses 2 anos, ele conta 5 anos para trás da data do ajuizamento. Então, se ele demorar 2 anos, ele vai poder pedir só 3. E por que eu falei isso para vocês? Porque o reclamante te procurou, você fez a entrevista, fez a petição e não observou a prescrição. E aí isso é um problema sem tamanho, né? Por quê? Não tem como a ação... É claro que isso é para todos os ramos do direito, mas no direito do trabalho eu peço especial atenção para vocês. E também verificar se não tem regras, né, de suspensão, de interrupção da prescrição naquele período que possam aí salvar o direito do seu cliente. A petição inicial, ela está prevista ali na CLT no artigo 840. E ela traz os tópicos fundamentais, né? O que você tem que pedir, para quem você tem que endereçar, o valor da causa e tudo isso. Agora, o que eu quero dizer para vocês, com muito carinho, é que vocês têm que observar. Você tem que colocar fatos, fundamentos e pedidos, não é verdade? Só que acontece que os fatos, fundamentos e pedidos são tratados na petição trabalhista de forma diferente. Vamos imaginar que o cliente procurou você pedindo 5 tipos de direito diferentes. Dano moral, hora extra, férias, remuneração, insalubridade. Você já pensou se você fizer, como nas peças do direito civil, 2 fatos? E aí você conta tudo isso. E aí 2 fundamentos, você vem tudo isso e você vem fazer o pedido? Gente, são coisas muito diferentes que não tem nada a ver com nada muitas vezes. E fica confuso para você escrever, para o juiz ler,
para outra parte contestar. Então, na inicial trabalhista, fato, fundamento e pedido é para cada tópico. Das horas extras, fatos. O reclamante trabalhava das 6 da manhã às 20 da tarde, sem horário de almoço, e, enfim, e tal. Conseguiu ver? Aí, desta forma, a Constituição Federal fala tal, a CLT fala tal e tal. Entendeu? E aí você vem com o pedido. Pedido, diante do exposto, requer X horas, o pagamento de X horas extras, de segunda a sexta-feira, pelo período de tal, com reflexo nas demais verbas de natureza salarial. E aí passa para o próximo tópico. Fica muito mais fácil. Inclusive, se tiver alguém estudando para a OAB, sabe que esse é o critério, né, de avaliação das provas aí, que a gente tem que ir tratando tudo de forma muito detalhada. Pedido, o pedido é certo, determinado e com indicação do seu valor. Veja, então você está pedindo X horas extras e já está colocando lá R$ 38.423, porque a CLT exige isso, que você faça esse cálculo. Mas o TST, já que é o Tribunal Superior do Trabalho, já se manifestou no sentido de que esse valor é uma estimativa, que às vezes você fez esse cálculo, a instrução mostrou que é mais, e aí não é 43, é 52 mil, então você não pode ganhar o restante porque você colocou aquele valor na peça? Não, é uma estimativa, tá bom? E se você não colocar o valor do pedido, a CLT expressa extinção sem resolução do mérito. E por que isso, professora? Porque a liquidação é extremamente complexa no processo do trabalho. Então, fazendo essa prévia aqui, você já consegue observar o que esperar aí para o fim do processo. E não se esqueça também de pedir o benefício da justiça gratuita. Pessoal, atenção ao pré-questionamento. Então, assim, toda a questão que é essencialmente relevante para o processo, ela deve estar sendo tratada e pré-questionada em todas as instâncias para que não haja prejuízo da subida do seu recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Supremo Tribunal Federal. Professor, eu já tenho que pensar no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior do Trabalho, na minha reclamação, na minha contestação? Já precisa. Tenha muito carinho, porque cada processo é uma surpresa e você não sabe o que vai surgir nesse momento, tá bom? E a juntada de provas, né? Já conversamos ali atrás, é fundamental que você junte as provas, mas não só junte, aproveite a oportunidade da peça para mostrar para o juiz o que é essencial. Não é que você precisa mencionar todas as suas provas na sua petição inicial, mas aquela prova que é essencial. Mostra para o juiz, eu já juntei aqui, ó, a prova tal, atenção, a linha tal, printa ali aquele documento essencial e isso você vai produzir na sua petição um efeito fundamental, facilitador, né? Não esqueça de requerer a produção de provas também, né? E de incluir o valor da causa que deve corresponder a somatória do valor dos pedidos que você já colocou lá. Nossa, professora, então esse valor da causa aí vai limitar a distrição do pedido ao juízo. Minha causa é R$ 212.500, mas se apurou que são 337. Não, a mesma coisa, como pedido, o valor da causa também é uma estimativa e não vai limitar a atuação, tá bom? Então, gente, tratando aqui sobre essas questões essenciais, vamos falar um pouco de tratar questões processuais na petição inicial. Muitas vezes, e já a gente vai falar, na contestação, isso é essencial. Agora, na petição inicial, é você que está delineando tudo. Por que que você vai ficar discutindo o processo se a sua petição tem que ser sintética, não é verdade? E se você tem muita questão de direito material para você tratar aqui. É por isso que
você vai evitar, a não ser que seja uma questão fundamental, né? Então, olha, excelência, não há coisa julgada no presente caso, já que foi ajuizada a ação tal, mas a ação tal não corresponde exatamente ao objeto desse pedido, por isso. Então, é só se for aquela questão assim, muito pontual, muito necessária, e não pegar o 337 do CPC, ver quais todas são as possíveis, né, preliminares que podem ser arguídas e discutir isso na inicial. Não canse o leitor, você está contando a história. A sua inicial é a abertura daquele livro. O juiz está abrindo, ou o procurador do trabalho, ou o auditor fiscal está lendo e falando, deixa eu ver como começa a história. E aí você começa de forma leve, né, contando as questões de direito material, processual só se precisar, tá bom? E os pedidos, pessoal, com muita objetividade, cuidado, às vezes o menos é mais, mas às vezes o menos é problema, então você tem que achar o meio termo na reclamação trabalhista. Lembra que eu falei para você lá das horas extras? E que então ele fazia 3 horas extras por dia, de segunda a sexta, e você quer os reflexos nas verbas de natureza salarial. E aí, se você coloca, então, você sabe que são 3 horas extras, você quer que reflete naquelas verbas, você coloca lá, requer o pagamento de 3 horas extras diárias, de segunda a sexta, com reflexo. Pronto, você foi objetivo e se tratou de tudo. Agora, vamos ver uma hipótese de que o mais é menos? Aí você quer, assim, mostrar o seu conhecimento jurídico, que é muito, e aí você vai lá e coloca assim, reflexos nas verbas de natureza salarial. Quais sejam? Tal, mas você não é um advogado da área trabalhista. E você esqueceu que tem um reflexo que é muito comum aí ser deferido, mas você não colocou ali. E aí o juiz está adstrito e aí ele não pode refletir. Então, entenda como você facilitar, tá lá as 3 horas extras, mas não correr o risco de facilitar a ponto de se prejudicar. Tá bom? E outra coisa, quando você chegar no pedido, lá embaixo na parte dos pedidos, você vai repetir aquele pedidinho que você colocou em cada tópico, lembra? Das horas extras, fato, fundamento e pedido. E aí você vai repetir lá embaixo. E cuidado com isso, porque muitas vezes uma inicial que pede lá em cima e não repete lá embaixo, pode ter aquele pedido ali considerado inepto, por exemplo, aquela parte, e aí o juiz deixa isso assim, não é uma regra, mas pode acontecer, porque o juiz pode dizer, mas eu pedi lá em cima, mas existe um momento processual adequado ali naquela peça para você colocar o pedido e você não colocou. Então, coloca lá, isso inclusive para a prova da OAB, cuidado, turma, eu sempre tinha essa preocupação com os alunos, né, de prática jurídica, tá fazendo a prova da OAB, coloca lá embaixo, é um checklist, tá lá embaixo, lá em cima, tá lá embaixo, tá tudo certo, tá bom? Agora, eu quero falar para vocês de um tópico chamado contrato de trabalho. Esse é um tópico específico também da área trabalhista, porque já que a gente não vai fazer fatos, fundamento e pedido, como é feito nas outras áreas do direito, e sim da forma que eu te falei, a gente precisa ter algum lugar que a gente vai falar o básico que serve para tudo. E esse é o nosso tópico inicial dos fatos aqui, né? Narrando o contrato de trabalho. Por quê? Tudo, aqueles detalhes do contrato de trabalho se aplicam para tudo. Como assim, pessoal? Imaginem, a data de admissão do trabalhador é relevante para qualquer coisa, não é? Sim. Então, esse tópico tem que trazer a admissão. O encerramento do contrato de trabalho não é relevante para tudo? Também. Então, nós temos que trazer a função que ele exerce, essencial. Não vimos na aula número 2
que existem profissões regulamentadas e que, portanto, podem ter um regime diferenciado de horas extras, por exemplo? Então, a gente tem que trazer. Valor da remuneração, né? Se você está pedindo a hora extra, tem que saber sobre o que calcula. Jornada de trabalho que era fixada, tem que trazer lá também. E outros detalhes que são relevantes para o pedido. Então, é aquele tópicozinho sintético, com no máximo 2 parágrafos, falando: o reclamante foi admitido no dia tal para exercer a função tal, recebendo um salário tal, e foi demitido ou encerrou o contrato de trabalho na data tal. E coloca alguma coisa que seja mais relevante. Mas esse tópico é muito importante, tá bom? Gente, de contestação, que não é uma aula para fazer contestação, de reclamação, né? A nossa reclamatória não é uma aula de reclamatória, e sim dicas, né, de peças processuais. É isso que eu tinha para falar para vocês. E grande parte do que eu trouxe para vocês ali atrás vai se aplicar para todas as demais peças. Então, agora nós vamos passar para as dicas da contestação, o que você aí, advogado trabalhista que está atuando, precisa ver logo que o caso chega na sua mão. A primeira análise que você vai fazer qual é? Já sei, professora, prescrição. Você falou. Fiquei feliz que você percebeu, mas a prescrição vai ser a segunda que eu vou te pedir para ver. A primeira, no caso da contestação, é o prazo de 5 dias entre o recebimento da notificação e a realização da audiência. Isso porque o artigo 841 da CLT diz que tem que haver um prazo mínimo de 5 dias entre a notificação da parte e a realização da audiência. Por quê? Porque a parte precisa de tempo para quê? Para se preparar, não é verdade? E se ela precisa de tempo para se preparar, 5 dias é o mínimo que se pode aceitar. Ah, professora, mas isso não acontece. Acontece, aconteceu comigo quando eu era procuradora de município. E aí, eu fui notificada de uma audiência num dia para a audiência acontecer no outro dia. Meu Deus, professora, e aí o que eu faço numa situação dessa? Calma, não apavora. Como a lei te garante esse prazo, você peticiona no processo judicial, preferencialmente vai lá e despacha com o juiz, informando que não foi observado o prazo, comprovando, cuidado que o ônus da prova é da reclamada, né? Comprovando e pedindo a redesignação da audiência, já que a contestação pode ser apresentada até a audiência. Ela pode ser apresentada, o artigo 847 fala, verbalmente por 20 minutos ou escrita até a audiência. E aí tá bom, então vimos esse prazo, aí vimos sobre a prescrição, tem prescrição, não tem prescrição, não tem prescrição, vamos seguir. Preliminares. Quando a gente for tratar de preliminar, gente, não segue a ordem do 337 lá, segue a ordem de prejudicialidade. Por exemplo, chegou uma reclamação e você vai dizer assim, não, mas isso aqui não é relação de emprego, não é justiça do trabalho. Então, o primeiro ponto que você vai discutir ali, por exemplo, é a incompetência da justiça do trabalho. Por quê? Porque se o juiz for incompetente, ele nem vai terminar de ler o restante, se for uma coisa patente, né? Então, você já vem. Depois, a incompetência territorial não é tratada aqui, nós vamos tratar na exceção. É diferente do CPC, hein? Cuidado. E aí, então, uma outra questão que você pode... Olha, nulidade de citação. Porque se não teve citação, então realmente tem que recomeçar tudo, né? E são essas as ordens, assim, do que prejudica o julgamento daquela causa, tá bom? Mas isso aqui é só uma dica, porque no dia a dia isso nem sempre é feito e, na verdade, não prejudica também o seu trabalho, mas é um facilitador para você e para o próprio magistrado. Gente, essa questão da incompetência territorial é muito importante, porque no CPC é preliminar, né? E no processo do trabalho, não é. No processo do trabalho, nós temos a figura das exceções,
Aqui no CPC já não existe mais. A gente não tem exceção de incompetência lá, incompetência territorial é alegada lá como contestação, aqui não. E suspeição e parcialidade lá é por simples petição e aqui é por exceção também. Nós não vamos aqui discutir muito suspeição e a parcialidade, porque elas envolvem aí as questões mais relacionadas, né, à figura do magistrado e que nós temos aqui que acabar selecionando, né? Mas o que eu quero falar para vocês que é muito importante é a exceção de incompetência. Por quê? Você recebeu a notificação, você tem 5 dias e só 5 dias para alegar exceção de incompetência, senão aquele juízo passa a ser competente. A previsão expressa está no artigo 800 da CLT, mas, professor, eu não sou da área trabalhista, eu não sei qual é a competência territorial. Regra local da prestação de serviços, mas vai lá para ver a regra e as exceções no artigo 651, tá bem? E as preliminares, seja objetivo, trate todas, não deixe de observar. Mas, assim, seja o mais sucinto que você puder, a não ser que o tema seja controvertido e ali demande você juntar um julgado relevante ou, se for muito controvertido e for necessário, juntar a doutrina, mas não é a regra das preliminares você ficar tratando de forma muito detalhada, tá bom? E aí, aqui, gente, quando você estiver fazendo a contestação, por favor, não se esqueça do princípio da impugnação específica. O artigo 341 do CPC, que é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, né, por força do artigo 769, que a gente já viu na aula passada, ele prevê expressamente que a gente tem que se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. Porque se você não se manifestar sobre as alegações de fato da petição inicial, elas podem podem, porque tem as exceções, né? Mas elas podem ser presumidas verdadeiras. E se presumidas verdadeiras, isso é uma confissão. E aí é um problema processual muito grande, porque aí você vai chegar lá na audiência e tentar fazer prova daquilo. Mas por que você vai fazer prova se esse fato é incontroverso, né? Então, é ponto a ponto tudo. O trabalho de contestação é muito detalhado, muito minucioso e exige aí uma atenção muito especial do advogado, tá bom? E olha, veja, aqui está falando dos fatos, mas não deixe de trazer todos os fundamentos jurídicos, né? Relevantes que devem ser apreciados para reconhecimento aí da sua tese de defesa. Por quê, pessoal? Porque o juiz ele tem o dever de motivar a sentença dele. Isso está lá no artigo 849. E se ele não se manifestar sobre os fundamentos jurídicos que você trouxe, que são relevantes, né? Não é todo fundamento jurídico, mas que são relevantes para a decisão da causa, pode caracterizar uma negativa de prestação jurisdicional. E isso pode, inclusive, causar a nulidade da sentença prolatada, tá bom? E essa negativa de prestação jurisdicional é por violação ao artigo 93.9 da Constituição Federal, permitindo, então, a discussão até em tribunais superiores, tá bom? Princípio da eventualidade, artigo 336 do CPC. Ainda que as teses sejam controvertidas, você tem que alegar todas, porque toda matéria de defesa tem que ser alegada, e razões de fato e de direito, e especificando as provas que pretende produzir. Mas, professora, se eu apresentar uma tese e depois eu apresentar uma outra tese, não vai parecer para o juiz que eu estou mentindo? Porque ele não... As teses são até aparentemente contraditórias. Veja, você não pode... Olha, esse reclamante nunca esteve aqui porque ele morava nos Estados Unidos.
E aí depois ela diz assim, olha, mas se ele esteve, então reconheça que ele saía às 5 horas da tarde porque ele trabalhava na banca de cachorro-quente, não sei o quê. Aí não tem como, né? Mas assim, dentro de uma lógica, não só não é mal visto, como é necessário que você esgote as teses defensivas ali. E todos já estão acostumados com essa sistemática. Ainda falando sobre a contestação, nós não podemos nos esquecer que a compensação e a retenção são matérias de contestação. Então, você tem que trazer ali, na contestação, sob pena de você não poder arguir em um outro momento. Inclusive, nesse ponto, é importante a gente lembrar que a súmula 18 do TST, ela prevê expressamente que a matéria de compensação tem que ser uma matéria trabalhista, senão não pode ser invocado, até porque não existe competência da Justiça do Trabalho julgar aí uma compensação de um empréstimo que o empregador fez para o filho do trabalhador, entende? Então é isso que a gente tem que se atentar. E da mesma forma que a reclamação, você tem que facilitar as provas, né? Você tem que ali pontuar, mostrar, colocar o nome, né? Quando você junta lá o documento, não junta DOC 1, DOC 2, DOC 3, junta o nome do documento para que a hora que o julgador, a pessoa que está apreciando a sua petição entenda, né, o que você está falando e facilite. Então, seja muito minucioso e criterioso com essa parte de prova, tá bom? E, novamente, só para não perder o costume, vamos falar sobre pré-questionamento. Não deixem de pré-questionar, porque senão vocês vão ter problema com a subida de recursos, tá bom? E por fim, né, nós falamos da contestação, falamos da exceção de incompetência, e vocês já sabem que tem as outras duas exceções, e a gente lembrar que também pode ser utilizada a reconvenção no processo do trabalho, prevista expressamente no CPC, por força do artigo 769 da CLT, tá bom? E agora, vamos falar então sobre os recursos, que a gente já falou sobre as defesas. Gente, sobre os recursos, claro que não vai dar para a gente tratar minuciosamente os recursos, né? São tantos recursos, cada um diferente, cada um com uma finalidade. Então, aqui, o importante é que eu passe para vocês as peculiaridades do processo do trabalho. E aqui, eu tenho uma preocupação muito grande, porque quem não é da área trabalhista, não tem, às vezes, o costume, né? E, portanto, pode se confundir com prazos, já que a regra dos prazos no processo do trabalho dos recursos é de 8 dias, e às vezes se confunde com o objetivo dos recursos. Por exemplo, o nosso agravo de instrumento, ele tem a finalidade de impugnar o não recebimento de um recurso para que ele seja encaminhado para análise na instância superior. Ou seja, finalidade totalmente diferente do processo civil, não é verdade? Então, é importante que vocês se atentem, vejam qual é a finalidade. Olha outra coisa interessante, embargos de declaração. Você pode impugnar uma não autorização de subida de um recurso, numa decisão ali denegatória, por um manifesto equívoco nos pressupostos processuais ali, né, extrínsecos. Por exemplo, o juiz não recebe o meu recurso ordinário porque ele diz que é intempestivo, e eu entrei com o recurso ordinário em 6 dias. Foi alguma conta errada. Então, claro que o agravo de instrumento é possível, mas como é um manifesto equívoco, deve ter se confundido, você pode usar os embargos de declaração. Então, está vendo como é diferente? É por isso que a gente deve se atentar. E aí, outra coisa interessante é a questão relativa ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, você não pode recorrer de uma decisão interlocutória que, em regra, é proferida no processo. E aí, como você vai fazer? Você vai se utilizar do mandado de segurança, se e somente se
houver violação de um direito líquido e certo. Mas, professora, não houve, o juiz cerceou meu direito de defesa. Aí você vai protestar, né? Que a gente vai conversar ali nas audiências, vai constar nas suas razões finais e vai levar na sua preliminar de recurso para que seja apreciado para o reconhecimento da nulidade daquela sentença para descer e para instruir novamente, tá bom? O princípio da unirrecorribilidade é a regra, como em todo esquema, né, processual. Só que vejam que eu dei um exemplo para vocês aqui de uma exceção, do embargo de declaração ou de agravo de instrumento. E como o advogado que não é da área trabalhista não está acostumado com isso, é um ponto, uma peculiaridade, uma dica que a gente tem que trazer para vocês aqui, tá bom? E a dialeticidade, lembra que vocês estudaram a dialeticidade? Que é a fundamentação do seu inconformismo, ou seja, quando você vai recorrer, você tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Só que no processo do trabalho nós temos uma diferença, qual é? Lá diz que o recurso poderá ser feito por simples petição, é assim que ele diz. E aí você tem a figura do juspostulante. Eu te pergunto, aquele trabalhador hipossuficiente, que não entende nada de direito, vai entender o que do princípio da dialeticidade? O juiz deu a sentença, ele não concordou, porque ele acha que ele fazia hora extra, que está provado que o amigo dele falou, e ele vai saber impugnar o quê, né? Então, a gente tem que entender que a dinâmica do processo de trabalho exige um enfoque diferente. E aí, o que acontece? É importante, é recomendável, né? E hoje, na verdade, né, sempre que a gente tiver um advogado, tem que ser verificado para se evitar exatamente esse tipo de problema, já que o recurso dele... Ele faz o delineamento do que vai ser apreciado pelo tribunal, mas existe a súmula 422 do TST que diz que não é obrigatória a dialeticidade no recurso ordinário para o TRT. Então, se por algum motivo você teve algum problema, você invoca a súmula 422 do TST e informa que não é exigido. Mas cuidado! Use o princípio da dialeticidade, faça a impugnação da decisão e dos pontos que você não concorda. O recurso é é uma peça que exige muita técnica. Então, assim, utilizem toda a técnica possível que vocês puderem para a elaboração do seu recurso, principalmente porque o seu recurso em instância ordinária é a técnica que você vai usar que vai permitir que os recursos em instância extraordinária possam ser apreciados ou não. E essa é a nossa função de operador do direito, de viabilizar, né, a promoção da justiça, usando toda a nossa técnica de forma mais adequada. E aí, então, a gente, só para finalizar, não pode esquecer dos pressupostos processuais, que também já fazem parte, né, do sistema recursal de todos os ramos do direito, mas a gente tem que entender que no processo do trabalho tem uma peculiaridade. A gente tem os pressupostos extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos, a tempestividade, às vezes tem um pouquinho de divergência doutrinária sobre quais são extrínsecos, quais são intrínsecos, tá? Eu estou usando essa linha aqui que é que eu estou acostumada. Mas então, extrínsecos, a tempestividade, você tem que apresentar o recurso no momento adequado, mas aí aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, preparo, porque no processo do trabalho, se for o reclamado, ele tem que pagar custas e depósito recursal, porque o depósito recursal visa garantir o juízo, para que, se aquele processo demorar muito, aquele reclamante tenha garantia que aquele valor que foi depositado, se for mantida a condenação, vai reverter a ele. Nós não podemos tratar aqui
agora, mas assim, só para que vocês saibam que não é o valor integral, tem um valor fixado, mas o depósito recursal é uma peculiaridade do processo do trabalho. Irregularidade formal, né? E os intrínsecos, cabimento, adequação, legitimidade e interesse recursal. Você não vai recorrer do que ganhou. Lembrando, embargos de declaração, use, mas não abuse, use sem medo. Pré-questionamento, não foi mencionado, deixou de apreciar alguma tese, deixou de apreciar alguma coisa, use os embargos de declaração, porque é necessário, inclusive, para fazer subir os seus recursos extraordinários, né? Com muita ponderação, mas assim, vocês têm que zelar, né, para que o recurso esteja adequado para que ele possa prosseguir se for necessário. Pré-questionamento, vocês estão me ouvindo falar de pré-questionamento desde lá de trás e eu estou aqui falando de novo. Aqui no recurso, a importância da jurisprudência, né? Então, divergência jurisprudencial pega de tribunais diferentes, o STF se manifestou dessa forma, o TST se manifestou dessa forma, a SDI se manifestou dessa forma, de forma objetiva, sintética, recapitulando tudo aquilo que a gente falou, traz para cá que a jurisprudência aqui é essencial. E a importância, pessoal, da sustentação oral. Não deixem em processos que assim sejam peculiares, que seja importante você ir lá e mostrar a questão fática ou uma questão de direito muito controvertida que justifique, né? Porque também a gente não vai no tribunal para ensinar o desembargador direito, nem ensinar o ministro direito, em sim trazer uma peculiaridade específica, mas questões fáticas e questões jurídicas que justifiquem, não percam a sustentação oral e compareçam, porque muitas vezes ela faz a diferença. Eu, quando atuei como procuradora jurídica de município, eu percebi a importância dessa atuação do advogado, tá bom? Espero que tenha sido útil a aula, espero que tenha feito vocês pensarem, refletirem e que ajude alguma coisa para a vida profissional de vocês. Se ajudar, eu já estou feliz com isso, tá bom? Agora, vamos ver na prática como vocês compreenderam tudo que a gente tratou aqui? Vamos para o quiz? As peças processuais devem ser objetivas e sintéticas, facilitando a análise e compreensão. Letra A. Letra B. Devem ser extensas, demonstrando ao juiz o vasto saber jurídico do peticionante. Letra C. Podem ser produzidas pelo próprio reclamante, independentemente da instância de atuação. Letra D. Seguem exatamente o mesmo padrão de peças cíveis. E aí, você já sabe a resposta? Você ficou um pouco na dúvida, porque você olhou lá e achou que era a A, que devem ser objetivas e sintéticas, facilitando a análise e compreensão. Mas aí você falou, mas professora, a letra C eu não sei se podem ser produzidas pelo próprio reclamante, independente da instância. Gente, súmula do TST pacificou o entendimento do tribunal que para atuar no TST precisa-se de advogado, porque é uma instância extremamente técnica, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta? Considerando o princípio da simplicidade, o peticionante, ao elaborar sua peça, A. Deve apenas relatar os fatos ao juiz. Letra B. De forma objetiva, deve apresentar os fatos e fundamentos jurídicos. Letra C. Não precisa destacar valor da causa em caso de petição inicial da reclamação trabalhista. E letra D. Não precisa tratar de forma detalhada a lide, já que em audiência sempre é possível trazer novos fatos. E aí, conseguiram? Sim, né? A letra B. Ou seja, somos objetivos, mas somos operadores do direito, temos que trazer fatos e fundamentos jurídicos para serem decididos no processo. Essa foi fácil, né? Você já sabia, não sabia? E vamos para a última? O pré-questionamento no processo do trabalho. A. É dispensado em razão do princípio da informalidade.
Letra B, é obrigatório em razão do princípio da celeridade. Letra C, tem previsão expressa na CLT. E letra D, não é aplicável, sendo somente utilizado no processo civil. E aí, o que você acha? Olha, eu acho que você ficou em dúvida, né? Acredito que acha que a letra C que tem a previsão expressa. Sabia? Não sabia? Não te contei, né? Tem previsão expressa na CLT. E a B está errada porque ele é obrigatório, mas não em razão do princípio da celeridade, né? Porque a celeridade é que o processo seja célere, o que não tem nada a ver com o pré-questionamento, não é isso? Essa aqui foi um pouquinho mais difícil, mas eu espero que você tenha acertado também. E se não acertou, é errando que a gente aprende, né? Fazendo questões para concurso público, que é um grande segredo, a gente aprende mesmo quando erra. Então, eu espero que tenha sido útil aí a questão. Tá bom? Pessoal, mas que prazer a gente encerrar aqui a nossa aula 4. Foi um prazer, muito divertido discutir esses aspectos práticos do dia a dia, né, da advocacia trabalhista, esperando que tenha sido útil, esperando que possa aí trazer para vocês alguma coisa a acrescentar e ansiosa pela última aula para que a gente possa tratar de audiência trabalhista. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até breve, viu? Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.